Como sabemos, os Cavaleiros Negros são guerreiros malignos que utilizam seus poderes para satisfazer as suas ambições. Por causa de seu caráter inescrupuloso, esses homens foram expulsos do santuário e privados de se apossarem de uma armadura legítima do exército de Atena, tendo então que trajar meras cópias, sendo essas as armaduras negras. Para impedir que os Cavaleiros Negros espalhem destruição pelo mundo, os santuários mantêm aprisionados na Ilha da Rainha da Morte, situada no Oceano Pacífico, e elege um guardião para vigiá-los. Na saga clássica, esse guardião seria o Mestre Guilt, visto que a máscara que ele utiliza, de acordo com a história de The Lost Canvas, teria o poder de retirar a força das armaduras negras, mantendo assim os Cavaleiros Negros controlados. A primeira aparição desses guerreiros do mal acontece na história clássica de Cavaleiros do Zodíaco, mais precisamente na Guerra Galáctica, e que de Fênix aparece interrompendo a batalha entre seu irmão, o Shun de Andrômeda, e o Cavaleiro Jabu de Unicórnio. Nesse instante estava ao seu lado os Cavaleiros de Fênix Negro, que o ajuda a roubar a armadura de ouro do signo de Sagitário. Em sua fuga, os Cavaleiros de Fênix Negro acabam sendo derrotados pelos Cavaleiros de Bronze, sendo esses Shiryu, Yoga, Shun e Seiya. Na ocasião, Seiya estava até mesmo sem sua armadura e com seu braço quebrado. Shiryu estava se recuperando e sem sua armadura também. Shun estava ferido e com sua armadura quebrada, enquanto o único em boas condições era Yoga. Os quatro derrotam facilmente os seguidores de Ikki, que se revelam ser meras sombras. Eles são apenas soldados da Ilha da Rainha da Morte, apesar de muitos são fracos em relação a um cavaleiro. Servem ao chefe da ilha e vestem uma armadura similar à de Fênix, porque esta era a mais forte entre as armaduras de bronze. De acordo com a história mitológica, os Cavaleiros Negros surgiram após a descoberta da Ilha da Rainha da Morte, um resquício do continente de Mu, situado abaixo da linha do Equador. A ilha estava repleta de armaduras, algumas legítimas, como por exemplo a armadura de Fênix, porém existiam várias imitações chamadas de armaduras negras. Como os Cavaleiros de Atenas se recusaram a vestir essas réplicas, os guerreiros que não conseguiram ingressar no exército da deusa se reuniram na ilha e vestiam as armaduras negras, sendo esses guerreiros malignos com propósitos egoístas. Nas histórias de Cavaleiros do Zodíaco, conhecemos algumas organizações desses cavaleiros malignos, sendo a Nero, o grupo de Cavaleiros Negros do século XVIII, e os Cavaleiros do Apocalipse, o grupo do século XXI, a serviço de Ikki. Os quatro Cavaleiros Negros veteranos, conhecidos também como os quatro grandes Cavaleiros Negros, são os servos mais poderosos de Ikki de Fênix. Chamados também de os Cavaleiros do Apocalipse, o grupo é composto por 5 cavaleiros no original, sendo eles Andrômeda Negro, Pégaso Negro, Cisne Negro, Dragão Negro e seu irmão gêmeo Fukuryu, o Dragão Negro Oculto. Sim, meus amigos, na história do mangá, diferente do anime, o Cavaleiro de Dragão Negro tem um irmão gêmeo, que também é um Cavaleiro de Dragão Negro, o que nos leva para a próxima curiosidade. O dragão negro principal é aquele que possui os olhos completamente escuros, se parecendo muito com Shiryu de dragão, e no anime nos é mostrado que o dragão negro teria um poder superior aos demais, mas na obra original do mangá, o confronto entre ele e Shiryu é diferente. O cenário da luta é o interior do Monte Fuji, protegido pela ausência de luz. Dragão Negro contava com o auxílio de seu irmão gêmeo, alternando com ele no momento de atacar o adversário, sendo algo parecido com o que Bado fazia nas lutas de Shido, atacando os oponentes das sombras. Porém, um fator interessante de Fukuryu, o Dragão Negro Oculto, é que ele era cego, e por isso conseguia atacar perfeitamente os adversários dentro das cavernas do Monte Fuji. Devido sua cegueira, ele possui uma audição aguçada, mas acaba morrendo quando Shiryu o detecta e o mata. No anime a luta começa e a princípio Shiryu estava em desvantagem, já que ele evita a todo custo contra-atacar. Em determinado instante, Dragão Negro entende o real motivo para isso. Shiryu havia doado muito sangue para recuperar as armaduras de Pégaso e Dragão, e sem compreender a atitude de Shiryu de ter ido lutar machucado, Dragão Negro golpeia o Cavaleiro de Dragão. Shiryu percebe que a única forma de vencer o inimigo é sacrificando sua própria vida. Ele então utiliza o golpe Cólera do Dragão, que ao ser usado por um cavaleiro muito ferido, pode reverter sua corrente sanguínea e levá-lo à morte. O Dragão Negro é atingido, mas sobrevive ao golpe.
Reconhecendo o sacrifício de Shiryu para com seus amigos, ele resolve salvá-lo da morte iminente. O dragão negro para o sangramento do Cavaleiro de Dragão, atingindo assim o seu ponto vital. Shiryu não entende essa atitude e o vilão responde em seus momentos finais que sentiu vontade de acreditar na amizade que o Cavaleiro de Bronze tanto falava. Na história de Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, somos apresentados a uma organização de Cavaleiros Negros chamada Nero. Esses Cavaleiros Negros conseguiram matar o clã que vigiava as Armaduras Negras na Ilha da Rainha da Morte. E roubando a máscara que sela as Armaduras Negras naquele lugar, os Cavaleiros Negros finalmente conseguiram fugir da ilha e foram para Veneza. O líder da organização Nero se chama Dom Ávido, um ex-discípulo de Hakurei de Altar, que abandonou seu treinamento no santuário para seguir suas próprias ambições inescrupulosas. Dom Ávido é o Cavaleiro de Altar Negro e sob seu comando ele possui outros cavaleiros, sendo Yudo de Cão de Caça Negro, Laimargos de Hércules Negro, Russê de Corvo Negro, Alegre de Baleia Negra, e a organização Nero acaba sendo extinguida pelos Cavaleiros de Ouro Manigold de Câncer e Albáfica de Peixes, com a ajuda de Gioka, uma descendente do clã da Ilha da Rainha da Morte. Atualmente, Cavaleiros do Zodíaco ganhou uma nova série em 3D, e na primeira temporada, Seiya e seus amigos devem enfrentar os Cavaleiros Negros. Porém, nessa história, a origem desses cavaleiros é completamente diferente. Suas armaduras não são réplicas das armaduras do exército de Atena, mas sim armaduras desenvolvidas tecnologicamente, possuindo um tipo de cosmo artificial. As armaduras negras do anime em 3D são praticamente armaduras de aço negro. Eles também lutam ao lado de Ikki de Fênix, porém o verdadeiro líder se chama Vander Gurad, o antigo amigo de Mitsumasa Kido, que quer para si o cosmo de Atena. Como acabei de mostrar para vocês no anime em 3D, Vander Gurad era o verdadeiro líder dos Cavaleiros Negros, porém esse personagem foi inspirado em Django, o líder dos Cavaleiros Negros, no mangá de Cavaleiros do Zodíaco. No mangá, Django era o antigo líder antes de Ikki de Fênix. Ele também guardava a urna da armadura de bronze, e Ikki, após derrotar seu mestre Guilty, luta contra os Cavaleiros Negros, derrotando cada um deles. E após isso, Ikki derrota Django, se tornando assim o novo líder dos Cavaleiros Negros e também conquistando a armadura de Fênix. Essa história é feita de forma diferente no anime clássico, onde Ikki luta contra Django apenas quando volta à Ilha da Rainha da Morte, com o intuito de extinguir todo o mal daquele lugar. Cassius, o primeiro adversário e rival de Seiya, acaba se tornando um Cavaleiro Negro do anime em 3D, e essa história acabou se perpetuando, já que no filme em live action, Cassius também será um Cavaleiro Negro subordinado de Gurad. Porém, no filme, o vilão Gurad, o líder dos Cavaleiros Negros tecnológicos, será na verdade uma mulher, interpretada pela atriz Famke Janssen. O Pégaso Negro é um dos Cavaleiros Negros sob o comando de Ikki de Fênix. Sua primeira participação acontece na saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco, onde ele luta ao lado dos demais Cavaleiros Negros, sendo Dragão Negro, Cisne Negro e Andrômeda Negro. Muitos não sabem, mas o Pégaso Negro possui um nome. Ele se chama Kenuma e seu nome foi revelado na história lateral de Shun e Ikki, mostrada na Jump Gold Selection número 1. No mangá, o Pégaso Negro enfrenta Seiya de Pégaso na Caverna dos Ventos, no Monte Fuji, localizado no Japão. Na ocasião, Ikki de Fênix desafiou os Cavaleiros de Bronze. Eles teriam que derrotar os Cavaleiros Negros para conseguir de volta as partes roubadas da armadura de Sagitário. O Pégaso Negro ficou responsável pela cintura da armadura de ouro de Sagitário. Ele foi vencido facilmente por Seiya de Pégaso, que disparou apenas uma vez o meteoro de Pégaso contra ele. Sendo assim, essa é uma das batalhas mais rápidas da saga clássica, e comparado com os demais Cavaleiros Negros, o Pégaso Negro não teve um grande destaque, a não ser pelo terrível efeito do seu ataque de meteoros negros. Antes de ser derrotado, o Pégaso Negro conseguiu atingir Seiya de Pégaso com seu golpe mortal. O Cavaleiro de Bronze, após ser atingido com o Meteoro Negro, acaba sentindo os efeitos da terrível Morte Negra. Semelhante aos meteoros de Pégaso, Kenuma dispara vários meteoros negros. Apesar de seus golpes não terem uma grande força,
eles possuem um efeito catastrófico. Nos lugares atingidos pelo meteoro negro, surgem pontos escuros, semelhantes a queimaduras, que aumentam de tamanho até cobrir todo o corpo, causando um envenenamento do sangue. E enquanto isso, o corpo é atacado por uma febre alta, o que leva o oponente lentamente à morte. O sangue de Seiya é infectado e ele só foi salvo graças a Shiryu de dragão, que conseguiu atingir os pontos vitais do corpo de Seiya. Esses também são conhecidos como pontos estelares, que segundo Shiryu são referentes ao posicionamento das estrelas da constelação de Pégaso. E após retirar o sangue contaminado do corpo de Seiya, o veneno é eliminado completamente e o Cavaleiro de Pégaso volta ao normal. Porém, devemos concordar que apesar do Pégaso Negro ser derrotado facilmente, realmente o seu golpe tem um efeito terrível, e caso ele fosse um pouco mais forte, talvez seria o mais poderoso dos Cavaleiros Negros. Como sabemos, no anime temos 4 Cavaleiros Negros, que são os mais poderosos servos de Ikki de Fênix. Esses 4 cavaleiros são conhecidos também como Cavaleiros do Apocalipse. No anime, eles são como cópias dos Cavaleiros de Atena, mas se opõem à deusa e lutam pelo mal. As armaduras que eles vestem são réplicas das armaduras dos Cavaleiros originais. Algumas armaduras, inclusive, possuem mais de uma réplica, e por isso no mangá, os Cavaleiros do Apocalipse na verdade são 5, sendo que no mangá temos 2 Cavaleiros de Dragão Negro, sendo eles Shinadekuro de Dragão Negro e seu irmão gêmeo Fukuryu de Dragão Negro. No anime, o Dragão Negro é apenas Shinadekuro, e os demais cavaleiros são Kenuma de Pégaso Negro, Gido de Cisne Negro, e o Andrômeda Negro não tem seu nome revelado. E como curiosidade, o principal Fênix Negro se chama Hitaroa. Na saga clássica, os Cavaleiros Negros são completamente derrotados. Andrômeda Negro foi derrotado por Shun, Cisne Negro foi derrotado por Yoga, Dragão Negro, que era o mais forte entre eles no anime, deu sua vida para salvar Shiryu, apostando na força da amizade do Cavaleiro de Dragão. O Pégaso Negro foi derrotado por Seiya, porém dentre esses Cavaleiros Negros, ele seria o único que sobreviveu a essa batalha. Isso é revelado no mangá spin-off oficial chamado Sansei Episódio G Requiem. Nesse mangá, o Pégaso Negro reaparece na Ilha da Rainha da Morte. Ele continua sendo um servo fiel de Ikki e luta por seus ideais. Nessa saga, Ikki, até o momento, é o único cavaleiro de Atena na Terra. Ele também agora é o portador da armadura de leão. Eu fiz um vídeo ontem sobre isso, então confira aí no canal que tá bem legal. Mas continuando, o Pégaso Negro retorna nessa história e não bastasse isso, ele revela um grande segredo escondido no vulcão da Ilha da Rainha da Morte. Dentro do vulcão dessa ilha, existem 12 armaduras negras que representam os 12 signos do zodíaco, sendo essas então as réplicas das 12 armaduras de ouro. No anime, Kenuma tem a mesma aparência de Seiya, porém seus cabelos são mais escuros, sendo quase que um clone do Cavaleiro de Pégaso no anime. No mangá clássico, Kenuma também se parece um pouco com Seiya, porém bem menos. Na sua versão mangá, o Pégaso Negro tem cabelos ruivos e pele morena. Porém, em seu retorno no mangá Episódio G Requiem, o Pégaso Negro está mais velho e sua aparência é bem diferente. Ele não veste mais a armadura negra de Pégaso, porém continua utilizando trajes escuros. Seus olhos são amarelos e seus cabelos são brancos. Essas 3 versões do personagem são oficiais, porém de adaptações completamente diferentes. No universo de Episódio G Requiem, as constelações do céu foram destruídas junto das armaduras dos Cavaleiros de Atena. Porém, como sabemos, a armadura de Fênix retorna das cinzas, e após Ikki ser libertado de seu selamento, a constelação de Fênix retorna, e sua antiga armadura de bronze também. A armadura de Fênix, porém, fica repousando dentro do vulcão da Ilha da Rainha da Morte, onde estão as 12 armaduras negras de ouro. Em determinado ponto da história, o deus primordial Pontos invade a Ilha da Rainha da Morte para raptar Atena. Nesse momento, Ikki precisa agir. A Atena desta era é sua discípula, e mesmo tendo um alto poder de luta, ela ainda não era páreo para enfrentar o deus primordial. Ikki então intervém, e mesmo sem utilizar uma armadura, faz frente ao deus primordial. Porém é claro que o corpo humano de Ikki tinha um limite, e sem uma proteção, ele não poderia queimar as suas chamas além do normal. Isso poderia causar danos ao seu próprio corpo. Pensando nisso, o Pégaso Negro corta seus punhos, e com seu sangue, ele ativa a armadura de Fênix.
A armadura de Fênix é capaz de trazer de volta à vida o brilho dourado dos 12 signos. Com as réplicas negras das armaduras de ouro e com o sangue do Pégaso Negro, a armadura de Fênix poderia despertar novamente o brilho dourado na armadura negra de Leão, para que Ikki possa enfrentar o Pontos. O Cavaleiro de Pégaso Negro utiliza seu sangue para ajudar o seu querido mestre. Pégaso Negro, após ser derrotado na batalha contra os Cavaleiros de Bronze, jurou lealdade mais uma vez para Ikki de Fênix. Porém, mesmo dando seu sangue, a armadura de Leão continuou negra. Mesmo assim, Ikki a vestiu para enfrentar o Deus Pontos. A nova Athena Sal, ao ver aquilo, diz que essa armadura tem uma escuridão profunda e se alimenta do fogo da alma e dos sentimentos ferozes. Pontos, por sua vez, diz que essa armadura negra não deveria existir, era um resultado imperfeito e sem brilho, apenas uma réplica de uma armadura de ouro. Mesmo com essa armadura negra de Leão, Ikki enfrenta Pontos. Pégaso Negro percebe que precisa de um cosmo poderoso para ajudar a despertar a armadura de Leão. Ele sentia um cosmo gigantesco em Natácia, a filha de Yoga, e assim pede sua ajuda. Pontos dispara um enorme poder contra Ikki de Leão Negro, porém de repente o Pégaso Negro se coloca na frente e com a ajuda do cosmo de Natácia, ele foi capaz de defender Ikki e diz: Mestre Ikki, meu caminho me trouxe até aqui. Eu que perdi meus amigos e sobrevivi até hoje, desaparecerei aqui e agora, transformando todo o meu ser em cosmo. Eu que fui chamado de falso Pégaso, agora trarei o caminho que levará à verdadeira luz. O Pégaso Negro é desintegrado bem diante dos olhos de Ikki, e nesse momento a armadura negra de Leão finalmente desperta. O brilho dourado do herdeiro do signo de Leão, a armadura de ouro despertada, e asas de fogo surgem em suas costas, sendo esse o fim do Cavaleiro de Pégaso Negro, dando sua vida para que Ikki desperte a armadura de ouro de Leão. Pois bem, galera, os Cavaleiros Negros de The Lost Canvas fazem parte de uma organização criminosa chamada Nero. No século XVIII, essa organização atua na cidade de Veneza, na Itália. Os principais membros da Nero são os Cavaleiros Negros que conseguiram escapar da Ilha da Rainha da Morte, após matarem o clã responsável por vigiá-los. O líder da organização é Dom Ávido, um ex-discípulo de Hakurei de Altar que abandonou seu treinamento no santuário para seguir suas próprias ambições inescrupulosas. A base de operações da Nero é a luxuosa mansão de Dom Ávido, onde os principais membros mantêm suas reuniões em meio a fartos banquetes, enquanto discutem seus planos malignos em total segredo. A identidade de Dom Ávido e seus sócios mais próximos é mantida em sigilo através de um código de silêncio, que se consiste em eliminar qualquer um que saiba demais. Esse código se aplica mesmo aos membros mais altos da organização, e ele não hesita em executar qualquer um de seus subordinados para que não revelem os planos da Nero. Não foram reveladas exatamente quais as atividades criminosas exercidas pela Nero. Lumaca, um dos membros mais baixos da organização, foi encarregado de recrutar órfãos de rua para roubarem carteiras e objetos de valor de viajantes, mas pode ser que as atividades da Nero sejam muito maiores do que simples furtos. E sabendo que essa organização é responsável por diversos assassinatos, mas as circunstâncias desses crimes são desconhecidas. Agora vou mostrar para vocês quais são os membros da Nero. Começando por Dom Ávido, o líder dos Cavaleiros Negros. Ele traz a armadura de altar negro, sendo o chefe da organização criminosa Nero, e ex-discípulo de Hakurei de Altar, assim como Xion de Ares e Uzuriha de Grou. Ávido abandonou o santuário após corrompido por sua própria ganância, renegando os ensinamentos de seu mestre e decidindo usar seu poder para ganho material. Seu principal ataque são as ondas do inferno, tendo domínio sobre o Sekishiki e o fogo fato. Ávido em seu treinamento, não quis assumir a armadura de altar e ser um cavaleiro de Atena, sendo assim banido do santuário, tudo isso porque não queria ser submisso de ninguém. Ele desprezava seu mestre por ter desistido de ser o grande mestre do santuário em favor de seu irmão gêmeo Seiji. Sendo assim, Ávido reaparece logo que Atena retorna para o santuário, anunciando que é o líder dos Cavaleiros Negros. Ele usa o Yomotsu Hirasaka para aparecer dentro da sala do Grande Mestre, liderando então a organização Nero, que usava os poderes dos Cavaleiros Negros para obter vantagens pessoais. Ávido era ganancioso e visava o lucro, possuía uma mansão chamada de Fortaleza e nessa mansão várias almas estão presas.
para ele usar como armas, muito similar aos rostos na Casa de Câncer, quando Máscara da Morte era Cavaleiro de Câncer no século XX. Ávido usa essas almas como explosivos na luta contra Manigold, porém o canceriano conseguiu enviar elas ao outro mundo com o Sekishiki Mekaiha. Após esse golpe, a alma de Ávido vai para o inferno, onde ele tem uma conversa com seu mestre, e em seguida ele segue para a escuridão e acaba se deparando com a colina do Yomotsu. Manigold e Gyoka chegam a encontrá-lo e enquanto conversa com o Cavaleiro de Ouro, Ávido é atacado pelas almas que o rodeiam, porém estas são facilmente derrotadas com o uso do fogo do inferno. Manigold então acerta Ávido com um soco, mas antes de derrotá-lo, o Cavaleiro de Ouro pergunta se ele está satisfeito e a resposta de Dom Ávido é que sim. Agora eu vou me divertir no inferno. Nesse momento ele se joga para dentro do Yomotsu Hirasaka, com uma gargalhada maléfica. E no fim dessa história Gaiden, foi revelado que o desejo de Ávido era mostrar para seu mestre que poderes como Sekishiki poderiam ser usados para obter riquezas pessoais. Assim como os demais membros da Nero, ele representa um dos 7 pecados capitais, sendo esse o pecado da ganância, sendo que até mesmo seu nome vem do italiano e significa ganancioso. O próximo é Yudo de Kanji Caça Negro, tendo sua primeira aparição no capítulo 29 dos Gaidens de The Lost Canvas e posteriormente ele ataca Gyoka e revela a verdade sobre sua origem, que foi ele que matou toda a família da criança, revelando que na verdade Gyoka era uma menina e faz parte do clã de guardiões mascarados da Ilha da Rainha da Morte. Yudo possui poderes telepáticos, que permitem que ele leia a mente de outras pessoas, mas não teve tempo de demonstrar seus golpes, pois Albáfica de Peixes mata Yudo com uma rosa branca em suas costas. Yudo está sempre rodeado de mulheres e representa o pecado da luxúria. Lemargus é o Cavaleiro Negro representante da constelação de Hércules Negro. Sendo agressivo e bruto, ele também é um guloso incorrigível, sempre podendo ser visto devorando banquetes com muita gula. Porém, infelizmente, ele morre muito rápido e fora de cena, por isso não temos ideia de quais seriam suas habilidades, porém acredita-se que ele deveria ter uma grande força, sendo morto pela rosa sangrenta de Albáfica de Peixes. Seu nome Lemargus vem do grego e significa glutão, sendo assim, o personagem representa o pecado da gula nessa história. Alegre é o Cavaleiro Negro de Baleia Negra. Ele é visto como sacerdote de uma igreja italiana, que é invadida pelos Cavaleiros de Ouro, Manigold de Câncer e Albáfica de Peixes. Os Cavaleiros de Atena encontram o renegado de pé, bebendo vinho e rodeado pelos corpos de suas vítimas. Manigold comanda as almas dos mortos para atacar Alegre, que por sua vez purifica os espíritos apenas com seu golpe, o sopro divino. E essa técnica combina a grande quantidade de vinho que ele bebe, inspirando por um instante, depois libera uma combinação de sua respiração com o sangue do Messias, como ele mesmo diz, simulando o impacto de uma onda gigante. O líquido exalado tem o poder de purificar as almas mortas e, portanto, a técnica o torna imune aos ataques derivados do Sekishiki. O Cavaleiro Negro veste seu corpo com a armadura negra de baleia. Como ataque final, avança contra o Cavaleiro de Ouro de Câncer e esmaga seu tórax com a brutalidade da técnica Roda do Baritsu. Sendo que para realizar esse golpe, Alegre assume uma postura de ataque específica, que se aproxima rapidamente do oponente e o agarra com força, conseguindo jogá-lo no chão com brutalidade após girá-lo. E como curiosidade, Baritsu é um tipo de arte marcial similar ao judô mencionado em uma das aventuras de Sherlock Holmes. Mas continuando, Alegre prossegue enfrentando Albáfica, porém ao subestimar a resistência de Manigold, é vencido pelo Akubens, tendo sua armadura destruída e corpo gravemente ferido. Alegre é interrogado por Albáfica e Manigold, porém de repente ele é assassinado por Rousset de Corvo Negro, que aparece antes que ele revele alguma informação relevante. Alegre é viciado em bebidas alcoólicas e representa o pecado da ira. O próximo é Rousset de Corvo Negro e seu nome vem do francês e significa astuto. Obcecado por sua própria beleza, Rousset almeja derrotar o Cavaleiro de Peixes de sua época para assim poder se reafirmar como o homem mais belo do mundo. Após a derrota de Alegre de Baleia Negra pelas mãos de Manigold, Rousset controlava várias penas de corvo para transpassarem o corpo do aliado caído, matando ele com um sorriso estampado no rosto. E Albáfica de Peixes ataca com suas temíveis rosas piranhas, que são rebatidas pelas penas controladas por Rousset.
O Cavaleiro Negro questiona a beleza de Albáfica e o desafia para um combate para provar quem seria digno do título de guerreiro mais belo. O Cavaleiro de Peixes continua atacando com suas rosas demoníacas reais, e no entanto são defletidas pela defesa das plumas negras, que possui penas afiadas que atingem o Cavaleiro de Ouro nas aberturas de sua armadura. Confiante de sua vitória, Ruzê conduz os Cavaleiros de Ouro para o Yomotsu Hirasaka no intuito de encerrar o combate ali. Sem o temor de envenenar seus aliados com seu sangue tóxico, Albáfica derrota seu inimigo somente com seus punhos. Durante seu curto embate com Albáfica de Peixes, Ruzê demonstrou que possui uma habilidade similar ao Cavaleiro de Prata Jamian de Corvo, que é a capacidade de controlar os corvos em geral. Também se mostrou capaz de manipular as penas dos corvos, tanto para atacar quanto para se defender. Ruzê representa o pecado do orgulho. Na camada mais baixa dos membros da Nero temos Lumaka, seu nome significa lesma, e ele é um homem amando da organização Nero, sendo que sua função é recrutar crianças de rua para furtarem objetos de valor e depois trazê-los para ele. Apesar de se considerar muito importante, Lumaka na verdade é um dos membros de categoria mais baixa dentro da organização. Ele foi derrotado por Manigold e morto por Dom Ávido. Lumaka representa o pecado da preguiça. Galera, como vocês podem ver, foram revelados 6 membros da Nero representando os 6 pecados capitais. Porém, tem mais um personagem, sendo Gyoka, que representa o pecado da inveja, já que sente inveja das pessoas com uma vida normal. Gyoka é uma jovem ladra que rouba carteiras e mora na cidade de Veneza, na Itália. Sob as ordens da poderosa organização Nero, Gyoka e outros órfãos de rua são forçados a roubar objetos de valor de viajantes despercebidos. E seu encontro com Manigold de Câncer e Albáfica de Peixes trouxe revelações inesperadas sobre seu passado. Sempre em companhia de seu macaco de estimação chamado Tonto, Gyoka tem ligação com o passado dos Cavaleiros Negros e também com sua família. Em uma das primeiras sagas de Cavaleiros do Zodíaco, logo após a saga da Guerra Galáctica, nós somos apresentados aos famigerados Cavaleiros Negros. Eles são basicamente cavaleiros renegados do santuário e aparentemente são como cópias dos Cavaleiros de Atena, mas se opõem à deusa e lutam pelo mal. As armaduras que eles vestem são réplicas das armaduras dos Cavaleiros originais, e algumas armaduras inclusive possuem mais de uma réplica. Na saga clássica, no anime, somos apresentados a vários Cavaleiros de Fênix Negro e mais outros 4 Cavaleiros Negros, sendo Cisne Negro, Dragão Negro, Andrômeda Negro e Pégaso Negro. Diferente da história do anime que conhecemos no mangá, existem 2 Cavaleiros Negros de Dragão. Os 2 guerreiros são irmãos gêmeos, porém um deles é desprovido da visão, sendo completamente cego. Os 2 Cavaleiros Negros são completamente idênticos ao Cavaleiro Shiryu de Dragão. O grande diferencial aqui é que um dragão negro possui o olho completamente escuro, enquanto o outro possui pupilas brancas e o globo ocular escuro. Para muitos fãs é um mistério como as armaduras dos Cavaleiros Negros foram criadas. E para simplificar aqui, essas armaduras foram criadas basicamente como protótipos para as armaduras do exército de Atena. As armaduras negras, porém, não possuíam a proteção direta de nenhuma constelação zodiacal, apesar de serem logicamente baseadas nessas constelações. Por isso, essas armaduras não possuíam o brilho de uma armadura original e eram negras e renegadas pelo santuário, sendo aprisionadas na Ilha da Rainha da Morte. Os Cavaleiros Negros surgiram após a descoberta da Ilha da Rainha da Morte. Essa ilha foi onde Ikki treinou e conseguiu a sua sagrada armadura de Fênix. Porém, a Ilha da Rainha da Morte, na verdade, seria um resquício do continente perdido de Mu. A ilha estava repleta de armaduras, sendo algumas legítimas, como a própria armadura de Fênix. Porém, o lugar ficou conhecido também por ter diversas réplicas das armaduras originais, sendo essas imitações chamadas de armaduras negras. Como os Cavaleiros de Atena se recusavam a vestir essas réplicas, guerreiros que não conseguiam ingressar no exército da deusa Atena e não se formaram como cavaleiros legítimos, acabaram se reunindo na ilha e vestiam as armaduras negras. Sendo assim, os Cavaleiros Negros basicamente se tornaram um exército formado por guerreiros renegados do santuário.
Como os Cavaleiros Negros, desde seu surgimento, eram pessoas que tinham propósitos egoístas e cruéis, Athena os reprovou e decidiu selar a Ilha da Rainha da Morte com uma máscara. Essa máscara deveria ser usada por um cavaleiro extremamente forte, e assim surgiu a máscara utilizada por Guilt. Essa lenda é contada na saga The Lost Canvas, onde a máscara tem poderes sobre as armaduras negras, podendo tirar todo o cosmo de dentro dessas armaduras e transformá-las em pedra. Na saga clássica, os Cavaleiros Negros só conseguiram sair da ilha porque Ikki teria destruído a máscara de Guilt quando derrotou seu mestre, e após isso ainda se torna líder dos Cavaleiros Negros. E a resposta, meus amigos, é sim, existem vários Cavaleiros Negros de Prata. Na saga Gaiden de The Lost Canvas, nós somos apresentados a um grupo de Cavaleiros Negros que utilizam réplicas das armaduras de prata. Esse grupo ficou conhecido como a Organização Nero. Entre eles, conhecemos Alegre de Baleia Negra, Lemargos de Hércules Negro, Iudo de Cães de Caça Negro, Russê de Corvo Negro, e o líder se chamava Dom Ávido de Altar Negro. O mais impressionante, meus amigos, é que sim, existem armaduras negras, réplicas das armaduras de ouro. Essas 12 armaduras negras, que representam os 12 signos, apareceram em um capítulo recente da saga Saint Seiya Episódio G Requiem. Nessa saga, todas as armaduras do exército de Athena foram completamente destruídas. Elas se tornaram mortas, já que as constelações que brilham nos céus foram apagadas pelos deuses primordiais. Após a extinção das 88 armaduras e com a morte de todos os cavaleiros de Athena, algo impensável acontece. A deusa Athena renasce e Ikki de Fênix é libertado de seu aprisionamento em outra dimensão. Após isso, o cavaleiro treina Athena na Ilha da Rainha da Morte. Ikki quer deixar Athena o mais forte possível para que ela seja uma deusa guerreira. Ele faz isso por vários anos, e enquanto treinava Athena, Ikki também cuidava de vários órfãos que moravam naquela ilha. Aquele lugar virou o resquício da esperança na Terra, sendo um dos poucos locais que não foram dominados pelos deuses primordiais. Até que pontos o grande inimigo, que agia pelas sombras em todas as sagas de Episódio G, ataca a Ilha da Rainha da Morte. Ikki o enfrenta, mesmo estando sem sua armadura, e de dentro do vulcão da Ilha da Rainha da Morte emergem as 12 armaduras negras de ouro. Como sabemos, a armadura negra de Fênix foi banalizada na saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco, apesar da armadura de bronze de Fênix ser considerada a mais poderosa entre todas as vestimentas de bronze. A armadura de Fênix Negro era considerada a mais fraca de todas as armaduras negras. Isso porque existiam várias armaduras de Fênix Negro, deixando visível que foi muito difícil para os Nuvianos criarem a armadura de Fênix perfeita. Porém, agora na saga Episódio G, ao lado das 12 armaduras negras de ouro, ressurge também uma única armadura negra de Fênix, deixando a entender que a armadura de Fênix Negro dessa vez seria para Ikki, dando uma importância gigantesca à armadura negra de Fênix na batalha que acontecerá contra Pontus. Antes das 12 armaduras negras de ouro aparecerem na saga Episódio G Requiem, um personagem bastante inusitado aparece para proteger a sobrinha de Ikki e as demais pessoas dali. Ikki coloca um cavaleiro negro para proteger tanto Natácia, a filha adotiva de Yoga e Shun, quanto N, a filha de Django, e também Litos, uma serva de Aioria de Leão, que agora é serva de Ikki, que se tornou o novo Cavaleiro de Leão. O Cavaleiro Negro em questão era o Pégaso Negro. Ele seria o guerreiro que lutou contra a Ceia de Pégaso no passado, porém agora ele retorna novamente como um servo de Ikki. Renegando a deusa Athena com todas as suas forças, o Pégaso Negro serve apenas a um homem, o cavaleiro mais poderoso, chamado Ikki de Fênix. Meus amigos, é muito difícil de sabermos quantos Cavaleiros Negros existem no total. Suas armaduras não seguem as regras das constelações zodiacais, e como já disse nesse vídeo, podem existir várias armaduras que representem uma constelação. Isso porque as armaduras negras não são abençoadas por essas constelações, e são apenas uma cópia da armadura original. Mesmo assim, acreditamos que as armaduras negras ainda sejam feitas de oricalco e gamânio, não possuindo talvez o pó de estrela e a bênção de Athena em sua composição.
Dos 5 Cavaleiros Negros clássicos principais, podemos dizer que no mangá de episódio G, até então apenas o Pégaso Negro estava vivo. Porém, com o surgimento das 12 constelações negras, podemos teorizar quem poderiam ser os cavaleiros capazes de utilizar essas armaduras. Como sabemos, Seiya se tornou a pedra angular que protege o planeta Terra. Ele basicamente se uniu à armadura Sinapse de Ouro, que seria considerada uma armadura quimera, feita com pedaços de armaduras de vários cavaleiros de ouro sobreviventes que vivem em outras dimensões. Sendo assim, Seiya se tornou a barreira que protege o planeta do castigo divino, que eram umas chamas que estavam consumindo todo o planeta. Por isso, meus amigos, dificilmente Seiya retornará para lutar nessa batalha final. O sacrifício dele já foi feito, se tornando o pilar da esperança. Shiryu foi salvo por Shura e Kokuto em outra dimensão. O Cavaleiro de Dragão que se tornou Libra estava preso em uma rocha de outra dimensão. Ikki também foi salvo da mesma maneira, deixando a entender que Yoga talvez estaria aprisionado em outro lugar. Shun, por outro lado, meus amigos, se tornou a síntese de um meio humano e meio deus. Ele mantinha a espada de Hades cravada na sombra de Seiya, isso porque o Cavaleiro de Pégaso não poderia morrer, e a espada do deus do submundo o mantinha ligado ao mundo terreno. Porém, Shun acaba se sacrificando para defender o Seiya, então é provável que o Shun não retorne por agora também. O que pode acontecer é que Ikki, Shiryu e o Pégaso Negro assumam as armaduras negras de seus respectivos signos. O mais provável de tudo é que por um instante, os 12 Cavaleiros de Ouro que ajudaram Seiya, sobreviventes de outras dimensões, viajem no espaço-tempo e vistam essas 12 armaduras, para ajudar Ikki a derrotar Pontos. Enquanto os 12 Cavaleiros de Ouro vestem suas armaduras negras, Ikki utilizaria a armadura negra de Fênix. Comente aí o que você achou dessas curiosidades, e no mais, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?